E olha, a gente vai seguindo para uma pauta também especial, estamos com uma mesa montada. Já já nós vamos fazer uma dinâmica ao vivo aqui no estúdio, porque hoje não, né? Amanhã, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Então, estamos recebendo mais uma vez a cardiologista, a doutora Fernanda Mangione. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Prazer. Para a gente falar sobre o assunto sempre importante, né, doutora? Sim, com certeza. Bom, para abrir, então, vamos entender um pouquinho a respeito. As meninas prepararam aí um VT de abertura para vocês. Olha lá. No dia 8 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, data criada para conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. A Organização Mundial de Saúde alerta para o descontrole no tratamento do colesterol. Estudo feito com 147 milhões de pessoas em 8 países mostra que a maioria da população que tem níveis elevados de colesterol não se trata ou não sabe que apresenta esse problema. Cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares, sendo que no Brasil, em 30% dos casos, o ataque cardíaco é fatal. O estilo de vida é muito importante na redução do risco das doenças do coração. Evitar o sedentarismo, escolher alimentos saudáveis e evitar fumar são medidas importantes para esse controle. E é sempre atual falarmos sobre o assunto, então o dia é amanhã, estamos antecipando e por isso já inicio a entrevista com a doutora Fernanda Mangione, mais uma vez, cardiologista, indo direto ao ponto, doutor, o que de fato a gente precisa saber a respeito do colesterol, porque muitas informações eu acho que já são compreendidas pela maioria. No entanto, existem aí algumas questões bem pontuais que fazem diferença, né? Então, acho que a primeira coisa que é importante, Carol, é entender que o colesterol, ele não é uma substância ruim. Pelo contrário, ele é uma substância essencial para o nosso organismo. Ele participa na formação da vitamina D, dos ácidos biliares, né, que processam as enzimas do fígado. E ele forma também os hormônios e as membranas celulares. O problema do colesterol é quando ele está em níveis elevados, então níveis acima desses níveis recomendados para o funcionamento adequado do nosso organismo. Certo. E aí o colesterol em níveis elevados, ele começa a se depositar nas artérias do nosso corpo, do nosso organismo. Então, quando ele se deposita, por exemplo, nas artérias do coração, nas coronárias, pode levar a casos de angina e até de infarto. Então, esse é o malefício dele, né? Quando ele se deposita nas artérias, ele causa a aterosclerose, que é uma doença muito séria e, infelizmente, muito prevalente na nossa população. E quanto à questão, então, de hábitos, hoje eu acho que também já existem aí os estudos que comprovam o quanto os hábitos ruins contribuem mais à participação da hereditariedade da genética, né, doutora? Como é que a gente tem essa balança aí para o nosso entendimento? Sem dúvida. A gente tem uma parte das dislipidemias, né, que é a alteração desse colesterol, desse metabolismo lipídico, que vem de alterações genéticas, mas é bem a minoria dos casos, né, que é genético, que é herdado. A grande maioria dos casos são adquiridas, ou seja, questões relacionadas a hábitos de vida, cigarro, a gente sabe que faz muito mal, que propicia o aumento do colesterol e a aterosclerose, sedentarismo, e principalmente uma alimentação não saudável, né? Rica em gorduras, principalmente as gorduras saturadas ou as gorduras trans, que são as gorduras mais maléficas e que aumentam esse colesterol circulando. Então, eu acho que é basicamente isso, a gente ter sempre uma alimentação saudável, praticar atividade física, não fumar, para conseguir controlar os níveis de colesterol. Há também uma dúvida em relação ao exame, quando a gente faz lá o check-up, claro, quem não abre o exame antes de consultar o médico?
Sim. Eu acho que nesse ponto aí temos em comum todos, né? E quando a gente vê aquele relato, né? Então tá lá bonitinho descrito LDL, HDL, aí tem VLDL, tem triglicérides. Doutora, vamos às siglas então. O que a gente tem que se preocupar? Como é que é aquela questão da soma? Quando a soma está mais alta ou não? Como é que a gente interpreta tudo isso? Então, acho que a primeira orientação que eu dou é não façam isso, não tentem interpretar o seu próprio exame. Não abram o exame, é a regra, né? Não, porque os valores eles mudam muito de acordo com o risco do paciente. Então, assim, só uma regrinha básica, né? O colesterol total, ele geralmente tem que ser menor do que 190. Mas o que a gente tem que ver? Esses componentes. E os principais, para a gente tornar assim uma coisa mais simples, o LDL é do colesterol ruim. Okay. Então, o LDL, a gente pensa que isso são proteínas que transportam o colesterol, né? Ele faz com que deposite esse colesterol nas artérias. Então, é o colesterol ruim, que está indo para o lugar que não tem que ir. E o HDL é o contrário. Ele tira o colesterol da circulação e leva para o lugar que ele tem que ir, para as células, para o fígado. Então, um HDL alto é bom. Tá. Um LDL alto é ruim. O VLDL também funciona mais ou menos como LDL. E o triglicérides é completamente diferente. É uma forma de armazenamento de energia, mas não tem tanta relação com essa coisa de doença cardiovascular, depósito nas artérias. E o triglicérides muito alto, ele pode levar a outras consequências graves, como, por exemplo, a principal delas é uma pancreatite. Ah, é? Isso. Ele não está, então, tão relacionado com essa parte aí cardíaca, enfim, até um possível AVC. Exato. Então, é ligado ao LDL. Triglicérides não pode estar alto também, mas é por outros motivos. Outros motivos. Tá vendo? Ninguém fala isso pra gente. Vocês sabiam disso? A gente vai lá ler tudo ali, um seguidinho do outro. Acho que tá tudo ligado com essa questão do depósito, então, de gordura nas artérias. Mas, então, já entendemos, já é um bom começo pra gente entender essa história. Agora, o que aumenta um HDL, doutora? Ótima pergunta, excelente. Nós temos alimentos que sabemos que são ricos nas gorduras poliinsaturadas ou insaturadas, nos fitosteróis. Então, esses alimentos, eles incluem principalmente peixes, né? Frutos do mar, não todos, né? O camarão menos, mas também castanhas, legumes, verduras. Tá. Tudo isso, azeite de oliva também, faz aumentar esse HDL, tá? E as gorduras ruins, que são principalmente as gorduras saturadas, que elas são provenientes de animais, geralmente de carne, de leites gordos, queijos, elas devem ser... a gente não tem que vetar esse tipo de gordura, porque elas são necessárias também para o nosso organismo, mas elas têm que ser consumidas numa proporção bem menor. Tem que corresponder a menos de 10% do nosso aporte calórico total do dia. E menos de 7% nos pacientes que têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares. E a prática da atividade física, onde entra nesse contexto? A prática da atividade física, ela só faz bem pra gente, em vários aspectos. Quando a gente pratica atividade física, a gente libera diversos hormônios que fazem com que a gente tenha uma vasodilatação na nossa circulação, ou seja, as artérias se dilatam, elas relaxam, diminuem esse processo inflamatório, diminuem lesão endotelial, ou seja, a atividade física é muito protetora. E junto disso, a gente emagrece, perde peso e com isso a gente deposita menos gordura, né? Tem menos barriga e assim no todo a gente consegue diminuir o colesterol dessa forma. Então, por exemplo, a pessoa que ali no dia tem um consumo de proteínas, né, de origem animal, então dessa gordura saturada, a mais que esses 10%, tá? Que eu tô colocando dessa forma porque hoje a gente tem um público vegano, vegetariano amplo, né? Eu acho que tá aumentando o número, mas a maioria ainda se alimenta de proteínas de origem animal. Se superar um pouco essa quantidade que você sugeriu, mas esta pessoa pratica atividade física e gasta
Isso já é, então, um balanço positivo, pensando no colesterol? Sim, é um balanço positivo, mas mesmo essas pessoas que são muito ativas, muito atletas, elas têm que evitar esse tipo de gordura mais maléfica. Tá. E aí também o que a gente entende? Que essas pessoas, geralmente, que consumem alimentos mais saudáveis, como vegetais, né, folhas verdes, castanhas, também ingerem fitosteróis, que é uma substância que ela diminui a absorção do colesterol. Tá. Então, o fato da gente comer saudável também faz com que a gente contrabalanceie isso e diminui a absorção intestinal do colesterol. Entendi. Então, é benéfico a gente também ingerir sempre alimentos saudáveis, como esses que eu acabei de mencionar. Tá aí. Doutora, eu já vou colocar a perguntinha do público. Enquanto entra a perguntinha, a gente vai para a mesa, para nossa dinâmica ao vivo, certo? Na tela, então, quem escreveu para a gente, obrigada, Camila, um beijo para você. Qual o melhor tipo... Pode seguir, por favor, doutora. Qual o melhor tipo de óleo e quanto de cada um por dia? Canola, milho ou girassol? Doutora, eu vou pedir para você ficar nessa pontinha e eu fico nessa. Tá, pronto. Aí eu já te ajudo com a dinâmica. Vamos lá. Vamos falar de óleo. Perfeito, Camila. Na verdade, os óleos, de maneira geral, de origem vegetal, eles são muito benéficos, tá? Tanto canola, milho, girassol, são todos muito bons. Na verdade, o melhor que a gente pode consumir é o azeite de oliva, principalmente o azeite de oliva extra virgem. Tá. Mas esses óleos vegetais que você mencionou, eles todos têm gorduras insaturadas e eles são saudáveis. O que a gente não pode é fazer fritura com eles, que aí a gente transforma o alimento num alimento muito mais gorduroso e não nutritivo, perdendo um pouco as propriedades nutritivas. Quando a gente coloca aí um total no dia, essas perguntas sempre chegam, né? Eu vejo no público, assim, a dúvida mesmo da porção. Então, como a gente fala que tudo também é a quantidade, né? Que a gente precisa de um equilíbrio, até quanto a gente pode colocar para preparar um alimento ou para finalizar aí uma salada? Então, a dose recomendada são 2 colheres de chá de azeite ou de óleo por dia. Então, não é uma quantidade muito grande, se a gente for pensar. De chá. Então, a gente tem que sempre... De chá não, desculpa, de sopa. De sopa. A gente tem que maneirar. No dia, né? Então, nós estamos falando aí desde também do início, né, das refeições e de outras coisas que compõem o nosso dia que também vão ter gordura. Sim, sim, porque a nossa ingesta balanceada, a gordura, ela representa 20% mais ou menos da nossa alimentação, 20 a 30, depende. O resto tem que vir de carboidratos, proteínas, então a gente tem que pensar nessas proporções, né? Legal. Vamos para nossa dinâmica ao vivo? Adorei a ideia da Juju, nossa produtora, para a gente brincar aqui. Porque, olha só, aqui, vamos começar pela carne vermelha, então? E, bom, a gordurinha, então, tá bombando aqui, né, doutor? De repente, se a gente tirar a gordurinha, fica melhor pra consumir também. Sem dúvida nenhuma. Isso não tem problema, assim, né? Tirar e grelhar depois que você retirou a gordura. Perfeito. Aí vai ter, de qualquer forma, vai ter menos gordura. Então, aqui a gente tem um alimento com alto colesterol. E aí, quando a gente vira... temos a sugestão da doutora. Perfeito. A troca. Isso. Então, como a gente explicou, a gordura da carne, né, da origem animal, é uma gordura saturada, enquanto a do peixe é uma gordura poliinsaturada, e a gente sabe que os peixes, eles geralmente são ricos em ômega 3, tá, né? Então, eles são bem ricos em gordura saudável. Então, se a gente for escolher aqui, sem dúvida, a carne branca com baixa quantidade de gordura e sempre procurar tirar a pele também, tanto de peixe quanto de aves. E o ovo e o frango? Perfeito. Então, o frango também, ele tem partes mais gordurosas e menos gordurosas. A gente sabe que o peito é menos gorduroso e a gente sempre evitar de fazer o frango com pele. A pele é onde está a maior concentração de gordura, né? Mas o peito de frango é uma carne saudável, com baixa quantidade de gordura. E o ovo, durante muito tempo, pensou a ser um vilão, né? Mas o ovo também, como você mesmo disse, em proporções pequenas, quantidade moderada, ele é rico numa gordura saudável, gordura saudável. Então, a gente comer 1, 2 ovos por dia, sempre também proporção, né? Não dá para comer 2 pedaços de carne, mais 3 ovos. Então, você substitui a proteína da carne pela do ovo e ele assim... entra como a proteína da refeição. Proteína da refeição. Perfeito. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá.
Obrigada, Gustavo. Um beijo. Doutora, qual a sua sugestão sobre o uso de banha de porco? Comprei recentemente e quero saber se é uma boa opção para o uso doméstico no dia a dia. Gustavo, isso é uma pergunta excelente, isso é um tema bastante atual, eu acho. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas coisas, né? Porque até pouco tempo atrás a banha era um grande vilão e hoje em dia parece ser milagre, melhor do que os óleos vegetais. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado, tá? A banha a gente geralmente usa para frituras. Então, se escolher a banha em vez do azeite do óleo vegetal, não tem grandes problemas, mas eu acho que também a gente tem que ter cuidado nessa interpretação dessas informações. E, como eu disse, frituras a gente tem que sempre evitar. Então, comer em baixa quantidade, mas pode usar sim a banha pelas evidências que a gente tem hoje, mas sem muita emoção. E dá um aroma e dá um sabor, né? Sim. Se cabe talvez a sugestão que a gente já teve aqui numa das nossas culinárias, agora eu não vou me lembrar, não sei se foi Malu, pode ser que tenha sido a chefe Malu Lobo, de passar no fundo da panela a banha e aí já tá numa quantidade suficiente para deixar a receita com mais sabor e com mais aroma. Perfeito, que aí faz doutora? Grelhado e não frito, né? E não frito, ela só dá... E aí quando você coloca ali para refogar, nossa, já abre o apetite também, que a casa inteira já percebe que vem coisa boa. Então fica aí a sugestão do equilíbrio que pode ser bacana. Perfeito. Tem mais perguntinhas antes da gente seguir com a nossa dinâmica? Olha lá. Adriana, obrigada, um beijo. No caso do colesterol por hereditariedade, só remédio? É o meu caso. Já tomei remédio, tive muitos sintomas. O que fazer? Essa pergunta eu tinha certeza que ela ia aparecer. Não, é uma pergunta perfeita. Depende muito, né, de qual é a doença que você tem hereditária. Existem doenças que são muito graves e muito severas e que, infelizmente, elas não conseguem ser tratadas apenas por mudança de estilo de vida e alimentação. O remédio, ele vai ser essencial no tratamento. Porém, hoje em dia a gente tem diversas classes novas de medicações. Tá. Então, às vezes você não se adaptou muito bem com essa medicação, você pode partir para uma outra classe de medicação. Procure um especialista em tratamento de dislipidemias, de colesterol, ele vai saber indicar o melhor tratamento para você. Doutora, os hábitos saudáveis, mesmo para esses pacientes que precisam do medicamento, podem diminuir esses efeitos colaterais do remédio e, enfim, dar as mãos, né, para que todo o tratamento seja mais eficaz? Porque muitas vezes quem está fazendo uso do remédio nota, obviamente, que o colesterol baixou, porque essa é né, o objetivo, e não muda hábitos. Então, até que ponto isso, né, merece ser analisado? Perfeito. Na verdade, o que a gente pode obter com um hábito de vida mais saudável é a gente conseguir diminuir um pouquinho a dose do nosso colesterol e assim também diminuir um pouco a dose da medicação. Tá. E a gente sabe que os efeitos colaterais, eles estão muito relacionados à dose da medicação. Então, se a gente melhora o estilo de vida, diminui um pouquinho a medicação, às vezes o efeito colateral ele pode sumir. Tá vendo, gente? Sempre tem aí, né, um jeitinho, mas tem coisa que depende da gente, não tem jeito. Antes de seguir com mais perguntinha, vamos para a próxima dinâmica. Vamos. Um beijo de novo para a Juju, minha produtora, que arrasou. Olha que bonito que ficou. Então, aqui a gente tem o leite integral? Isso. Tá. Colesterol alto. E aí, quando a gente vira a sugestão da doutora, leite desnatado ou o semi já ajuda? Já ajuda, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu acho que é bem importante ressaltar é que o leite, ele é um alimento muito rico, principalmente em cálcio. Então, a gente não tem que evitar de tomar leite. A gente tem que tomar com moderação. E sempre preferir o leite com menos quantidade de gordura. Se é semi-desnatado, ele já diminui bastante a quantidade da gordura, que é a gordura saturada. E se a gente pegar o leite desnatado, ainda diminui mais. Então, se você puder escolher o leite desnatado, sempre melhor. Os leites vegetais, então, também, né? Porque não tem a gordura saturada. Exato. Os leites vegetais, eles são uma excelente escolha, tá? Eles são muito ricos em cálcio também. Muita gente fala, não, leite vegetal, o cálcio, você vai ficar sem o aporte de cálcio necessário. Isso não é uma verdade. E eles são bastante ricos em proteína e, ainda assim, conseguem ser com baixa caloria e baixa taxa de gordura. Tá aí. Mais uma perguntinha? Olha lá.
Obrigada, Érica, um beijo. Quando fui ao médico, descobri que tenho colesterol alterado. Resolvi parar de comer fritura e como de manhã abacate ou banana. Gostaria de saber se isso ajuda. Ajuda sim, Érica. Perfeito. A fritura eu acho que é um alimento que pode ser completamente dispensado na nossa vida, né? Comer de vez em quando, porque, claro, é muito gostoso, prazeroso. Mas o fato de você comer alimentos de origem vegetal, o abacate, ele tem bastante gordura boa, né? A gordura poliinsaturada. E a banana é uma fruta também muito rica, muito nutritiva. Então, você fazer essa substituição é perfeito. Tá aí. E vamos fechar, doutora, eu vou pedir para você virar, então. A gente tem o queijo amarelo com colesterol alto e virando a sugestão colesterol baixo, a gente tem um queijo branco. Certo? Certo. Então, a substituição também é a substituição mais adequada. Não significa que você não pode comer nunca o queijo amarelo. Mas, no dia a dia, você priorizar o queijo branco. Quanto mais amarelo o queijo, maior a taxa de gordura dele. Tá? E o queijo também é um alimento muito nutritivo, principalmente os queijos brancos, com bastante proteína, também tem cálcio. Todas as proteínas, as propriedades do leite estão presentes no queijo, né? Então, se puder substituir o queijo amarelo pelo branco, é o ideal. Tá aí. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Luna, um beijo. Consumir massa também pode causar colesterol alto? Eu ia fechar com essa pergunta. O açúcar, o carboidrato, entra nessa história? Ele entra de uma forma indireta, na verdade, porque a massa, como a Carol mesmo disse, é um carboidrato, né? O carboidrato, quando metabolizado, ele vira açúcar. O que a gente sabe é que as pessoas que são mais gordinhas ou que a gente sabe que altas taxas de ingestão de carboidrato com obesidade também propiciam ao diabetes. E isso indiretamente pode levar a um aumento do colesterol. Tá. Então, dieta balanceada sempre. E o carboidrato, se você puder escolher um carboidrato integral, é sempre melhor. Então, substituir o macarrão por um macarrão integral, o arroz por um arroz integral, o pão também, pedir um pão integral. Sempre você está ingerindo um alimento mais nutritivo e mais saudável. Tá aí. Doutora, vou te agradecer mais uma vez. Muitas perguntas no nosso Instagram, se você tiver depois um tempinho, né, e puder responder, porque realmente Sim, claro. O assunto, né, é importante para que a gente esclareça todas as dúvidas. Quem quiser saber mais, então, do trabalho da doutora Fernanda Mangione, cardiologista, vou deixar um Instagram para vocês, que é o @coraçãoalerta. O coração é sem os acentos, alerta tudo junto, @coraçãoalerta tudo junto. O site SBHCI, que é Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E cardiologia intervencionista.org.br. Vocês já encontram mais informações e o trabalho da doutora. Muito obrigada. Obrigada, Até a Carol. próxima, viu?